Amigos, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, merece críticas, muitas críticas, como todos os ex-presidentes em algum momento mereceram, pelo quesito A, B, C. Agora, uma das coisas que não se pode criticar no Alessandro Barcelos é a capacidade de vender bem e valorizar os ativos do Internacional. Agora, não sou eu que estou dizendo, é o Paulo Vinícius Coelho, PVC. A maior venda da história de um zagueiro em nível interno do futebol brasileiro chama-se Vitão. O Internacional contratou o Vitão? Não. O Internacional pegou de graça, por uma determinação da FIFA, que o jogador poderia escolher onde pudesse atuar. Atuou no Internacional, jogou no Internacional, cresceu no Internacional, se consolidou no Internacional, é hoje um dos maiores zagueiros do Brasil. Tite queria tê-lo no Cruzeiro, engraçado. Por que não levou para a seleção enquanto teve chance, né? Essas coisas eu fico meio encasquetado às vezes. Mas o Internacional vai terminar o ano pela venda do Vitão, pela venda do Ricardo Matias, superavitário. Por mais que isso irrite a oposição, dessa vez o Inter vai cumprir à risca as vendas. O Luiz Otávio, o Ricardo Matias e o Vitão foram extremamente fundamentais para que o Inter tenha uma sobrevivência agradável até abril, maio. Aí vai depender de resultado de campo, meu filho. Não tem outra saída. E de desempenho dos seus jogadores, até para continuar vendendo. A manutenção na primeira divisão rendeu ao Internacional valorizações. Aquilo tudo que eu apregoava, que se o Inter caísse teria um prejuízo de 300 milhões, se confirma materialmente ligeirinho. Quanto valeria Luiz Otávio? Menos. Quanto valeria Vitão? Menos. Quanto valeria Ricardo Matias? Menos. E o Inter ainda tem outras moedas, como Bruno Gomes, que não é um jogador extremamente talentoso. É um jogador que foi bem na lateral, foi bem na meia cancha, mas convenhamos, nada que um Benjamin, um Iago Noal ou outro jogador da base não possa suprir. E ainda que se diga maledicências, que se pragueje, Ronaldo e Richard, por piores que sejam, vão começar jogando o Campeonato Gaúcho. E vá que surpreendam. Lembram do que se dizia do Rômulo, que não valia um vintém, e o Inter vendeu de novo o bom vendedor, presidente Alessandro, por 6 milhões de euros. Não sou de passar pano. Pelo contrário, já critiquei, já fiz campanha até pela não aprovação da debênture, quando comprometia a possibilidade de perder o gigante da Beira-Rio por alienação fiduciária. Mas quando tem que elogiar, quando tem que reconhecer, eu reconheço. Ah, mas vai começar o ano com o Campeonato Brasileiro e o Inter não contratou. Que bom que não contratou. Contratar é não contratar. O Inter não sei se vai contratar o Dória, porque o Inter já tem jogadores de perna esquerda. Juninho é um, Vitor Gabriel é outro que o Internacional já confirmou, e acho que o Dória seria quase que excesso do contingente. A informação que eu tenho lá de dentro é que ou ele aceita as bases que o Inter está oferecendo, ou ele não vem. Como eu estou um pouco alienado nessa história aí, porque não fico ligando para dirigente toda hora, e acompanho tudo meio por cima, de vez em quando ligo para A, B ou C, para me certificar, para gravar um conteúdo esses comentários e não no achismo. Não sei se mudou alguma coisa na situação do Dória. Eu sei que o Vitão foi a maior venda da história de um zagueiro dentro do futebol brasileiro. Sobre Bruno Henrique, uma que não é 700 que ele ganha por mês, é 600. É um absurdo? É. E outra, quando ele veio como um grande jogador, que se cumprisse X, o número X de jogos, teria contrato antecipado, a renovação. E olha, depois que eu ouvi meu amigo Fábio Floriani, ex-integrante, competentíssimo do Conselho de Administração do Grêmio, dizendo que os jogadores partem de uma pedida de 1 milhão
seja ele médio ou bom ou excelente jogador, Bruno Henrique, se tiver uma boa pré-temporada, ainda pode ajudar o Internacional. E a respeito de Ramon, ele vai para o Vitória, por empréstimo. E o Vitória, que já pagou 100% do salário do jogador do Internacional, ao contrário do que alguns disseram, mal informados ou até mal intencionados, ele vai por empréstimo de novo com passe fixado. E aí, como o Vitória vai pagar menos para o Internacional pelo empréstimo do que pela compra, ele pode ter uma compensação financeira para ganhar lá o que de repente ganhava aqui. Mas o Vitória tentou barganhar e o Inter não aceitou. E iria repassá-lo para outro clube. O Internacional não pagou nada de salário pelo Ramon. Pelo menos o que me disse a fonte fidedigna. Bezerra, 30 gols em 25, 32 em 24. Ah, mas é nas categorias de base. Não interessa. Quem paga 1,640 pelo Borré tem Raikkonen, que foi contratado ao Goiás, ou vai ser contratado ao Goiás, e esse Bezerra para tentar introduzir aos poucos. E ir aguentando essa papagaiada de ter que pagar um caminhão de dinheiro por quem não faz gols. E cá entre nós, né? A história do goleiro Everton, estão oferecendo para todo mundo. Ofereceram para o Inter, só que é 1,5 milhão por mês que ele quer. Esqueci um detalhe do Bezerra. Ele se inspira em Harry Kane e Pedro. Ainda bem, né? O problema é quando se inspiram nos ruins ou se acham os tais como o Borré e não correspondem. Bom ano, que tudo seja melhor para o Colorado.